falo também sobre a SAF do Vasco. Existe a chance de a 777 vender a SAF do Vasco para um grupo árabe? Para quem não me conhece, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e a missão por aqui é deixar vocês por dentro de tudo que está rolando com o clube do coração de vocês. Para não perder nada, deixem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações, combinado? Bora contar que Bill do Nova Iguaçu foi perguntado sobre a presença de grande público no jogo do Maracanã. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3-0 e deu uma cutucada. Ele respondeu, abre aspas, é legal jogar com grande público, mas contra o Vasco estava muito mais cheio, né? Só para lembrar, ontem 43 mil torcedores, Vasco e Nova Iguaçu jogaram duas vezes para mais de 60 mil. Bora falar sobre outro destaque de campeonato estadual, o volante Kaique, 28 anos de idade, jogador revelado na Minha Lusa. E tem brilhado com a camisa do Juventude. Ele é um primeiro volante marcador, mas daqueles muito bons marcadores. Foi o grande responsável por anular o Alan Patrick nos dois jogos da semifinal do Campeonato Gaúcho. O Juventude eliminou o poderoso Internacional. Pois bem, o Kaique foi consultado por 5 clubes brasileiros diferentes, todos das séries A: Corinthians, São Paulo, Grêmio, Vasco e Vitória. O Juventude admite os contatos, mas assegura que não recebeu proposta e afirma que só vai levar essa negociação adiante assim que o Campeonato Gaúcho terminar. O Juventude disputa a decisão contra o Grêmio. Quero acrescentar um bastidor importante dentro dessa história. O Kaique, revelado na Lusa, chegou a rodar por outros clubes e voltou para a Portuguesa para uma segunda passagem. Nessa segunda passagem, todos que estiveram ao lado dele ficaram com a convicção de que ele é corintiano fanático. É que o Ralf, ex-volante do Corinthians, chegou a fazer um período de treinos na Portuguesa. E o Kaique se encantou com a presença do Ralf e perguntava todo santo dia a respeito das coisas do Corinthians, de bastidores, da relação dele com a torcida. Então, os outros jogadores e membros da comissão técnica ficaram com a convicção de que o Kaique é torcedor do Corinthians fanático. E se pintar uma proposta, se o Corinthians levar adiante essa consulta, existe a chance de o negócio acontecer. Mas, Nicola, a multa não é de 12 milhões de reais, sim, mas há um detalhezinho importante. O contrato do Kaique no Juventude se encerra em dezembro e é impossível que o time gaúcho peça 12 milhões de reais para liberar um atleta que a partir de julho pode assinar o pré-contrato. Então, se não conseguir a renovação, e dificilmente ela acontecerá, o Kaique deve ser negociado em definitivo no fim do Campeonato Gaúcho em condições financeiras bem inferiores a esses 12 milhões de reais. Prometo ficar de olho nessa história e conto qualquer novidade para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre a SAF do Vasco, informação super importante contada pelo meu amigo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. O Flávio assegura que no mercado do futebol existe um comentário muito grande de que a 777 pode estar vendendo a SAF do Vasco. Tudo para não ter de pagar o aporte gigante previsto para setembro no valor de 270 milhões de reais. Esse aporte precisa ser feito assim que a janela fechar no futebol brasileiro. Estava combinado, assim que o Vasco vendeu a SAF para 777, uma série de aportes totalizando 700 milhões de reais. Até aqui foram 310 milhões de aporte. Esse de 2024 é de longe o maior aporte de todos, 270 milhões. Em uma tacada só, a 777 vai ter que colocar dinheiro que equivale a quase tudo que foi depositado desde o início da SAF. No último ano, com aporte, 2025, estão previstos 120 milhões de reais. E aqui que vem a sacada. Houve uma mudança na presidência, eu tenho contado para vocês há bastante tempo que o Pedrinho é radicalmente contrário a 7777. Se a empresa norte-americana atrasar esse pagamento do aporte, vai haver uma notificação e a partir daí o Vasco pode tentar retomar para si o comando do clube. Isso está previsto no contrato, desde que exista um período de atrasos, enfim, há uma especificidade que nunca foi revelada pelas partes. Na temporada passada, o Jorge Salgado, que havia fechado o acordo com a 777, foi condescendente com relação aos atrasos. Para essa temporada, imagino que vai ser diferente e o aporte é gigante, 270 milhões de reais. Só para completar, voltando à informação do Flávio Dias, ele assegura, depois de ouvir pessoas do mercado, que não está descartada a chance de a 777 repassar o Vasco para um fundo árabe. Os fundos árabes são responsáveis por alguns dos principais clubes do mundo. E a compra que a 777 está tentando fazer do Everton lá na Inglaterra
tem exposto demais a empresa com uma série de problemas, capacidade financeira questionável, enfim, a situação não anda das melhores para 777, seria um pacotão. Você se livra de todas as queixas e brigas com torcedores do Vasco e com a associação, você se livra do pagamento desse aporte de 270 milhões de reais, tudo numa operação só, repassando a SAF do Vasco. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, já contei para vocês que o Pedrinho adoraria tirar a 777 e sonha inclusive em ter a Crefisa no lugar da 777, algo que nunca foi confirmado por fonte alguma. Só para completar em relação a esse tema, Josh Vander, o dono da 777, desapareceu do mapa, nunca mais foi visto em qualquer ação ligada ao Vasco. Algo muito diferente, por exemplo, do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo e de outros clubes pelo mundo. Textor nessa semana foi a Portugal para fechar com o técnico Arthur Jorge, o novo comandante botafoguense. A saideira sobre o Vasco, nesse sábado, vitória por 2-0 contra o Volta Redonda e amistoso preparatório para a Série A. O Vasco teve como autores dos gols o David e o Clay. Primeira coletiva de imprensa de Pedrinho, desde que se tornou presidente do Vasco no fim de janeiro. Nesta quarta, em entrevista em São Januário, o dirigente disse estranhar o distanciamento com a SAF e afirmou que gostaria de ter mais participação nas decisões, mas afirmou diversas vezes que não pode falar sobre determinados assuntos, especialmente o futebol. Algo curioso é que a coletiva do Pedrinho, que é presidente do clube, não foi transmitida pelo canal do Vasco no YouTube. Nem teve publicada trechos da entrevista após a coletiva. Já quando o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, comunicou o desligamento de Alexandre Matos e a gente transmitiu essa informação aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, a coletiva durou mais de 30 minutos e foi transmitida ao vivo pelo canal do clube no YouTube e pelas redes sociais. Então, já que a gente não tem os trechos do Pedrinho, né, nós temos a arte com as aspas para a gente poder conferir o que disse Pedrinho, presidente do Vasco. Por que eu não posso falar? Não sei também. Também me causa estranheza. Quando eu era um comunicador, fui procurado pela SAF para exercer um cargo importante, remunerado na parte esportiva. Quando me lancei candidato e eleito, além de sócio, o raciocínio óbvio é que a gente tivesse um relacionamento próximo em relação à parte esportiva. Eu não posso ter esquecido em 3 meses algum conteúdo direcionado ao futebol. Eu não posso, por mais que eu seja sócio minoritário, obrigar alguém a nada. Não estou incomodado que não estou participando do futebol. Estou incomodado que eu poderia estar ajudando o Vasco. E o Pedrinho ainda disse, abre aspas, estou sempre disposto a ajudar o Vasco. Não existe vaidade. Nunca tive intenção de ter uma última palavra. Zero vaidade. Esportivamente, acho que poderia colaborar. É uma opção deles. O que as pessoas têm que entender é que o Vasco está acima de todos. Uma SAF, as pessoas esperam um projeto a curto, médio prazo. Quando você fala médio a longo prazo, eu acredito que eu conseguiria reestruturar sem ser uma empresa. Uma empresa com aporte. Esperamos umas situações mais aceleradas. Nem sei se poderia estar falando isso, mas vamos embora. Não posso falar. Posso falar sobre a relação. Existe uma relação fria, fecha aspas. No total, de acordo com os dados do GE, Pedrinho em 9 vezes respondeu não posso falar, para justificar cláusulas que o impedem de expor questões internas e possíveis discordâncias com gestores do futebol da SAF. E o Pedrinho ainda disse, abre aspas, em termos de autonomia, você continua sendo minoritário. O que as pessoas têm que entender, por exemplo, elas acham que se vender um jogador, 30% iria para o associativo. Não, só vamos ver o dinheiro se houver lucro no final da temporada, o que não aconteceu. E outras coisas assim, que eu não sei se eu posso falar. É melhor eu parar, só para deixar claro. Ah, não pode falar porque tem algo misterioso. Não, eu não posso falar porque eu não posso falar. Eu não sei até onde eu posso falar. É muito complexo, entendeu? Não fiz parte de contratações, dispensas e tudo. Não estou fugindo de responsabilidades. Se eu saí de onde saí, sabia das responsabilidades. Infelizmente, não participo dos processos, mas gostaria de ser cobrado pelo que eu participo. Fecha aspas. Está aí a participação do Pedrinho. Tomou posse do Vasco da Gama, já faz aí alguns meses, né? Já faz um tempinho, né? E tentando se justificar, porque a pressão cai em cima do Pedrinho, querendo ou não. Mas quem dá a palavra final é a SAF. Então, o trabalho do Pedrinho fica muito complicado como presidente associativo. Assim, é uma coisa bem clara, assim, para quem ainda não compreendeu. Assim, não é uma novidade. O Pedrinho,
Hoje o Vasco e os outros times que são SAF, o Botafogo, o Cruzeiro, enfim, o Bahia, é uma coisa, o futebol é uma coisa totalmente diferente do clube. O futebol do Vasco tornou-se uma empresa com a aprovação dos sócios, dos conselheiros, e essa empresa foi comprada por uma outra empresa, por investidores da 777, né, que é uma empresa norte-americana. A 777 é dona do futebol do Vasco. O futebol do Vasco é uma coisa, o clube é outra coisa. O Pedrinho ele é presidente do clube, do clube associativo. O Pedrinho não tem nada a ver oficialmente com o futebol do Vasco, ele não tem nenhum poder de decisão. E ele sabia disso, né? O que poderia acontecer? E o Pedrinho, eu acho que é um cara, como comentarista, eu achava excelente comentarista o Pedrinho. Mas quando ele foi eleito presidente, a situação já era essa. O que poderia acontecer, mas não era uma coisa obrigatória, é que ele tivesse, assim, um bom relacionamento com os donos do futebol do Vasco e fosse consultado por eles em algum momento, né? Aí seria uma questão mais de relacionamento. E não sei por que não existe esse relacionamento. Aí eu já não tenho essa informação. Mas a situação é essa, assim, o Pedrinho ele é presidente do clube. E hoje o Clube Vasco da Gama, Clube de Regatas Vasco da Gama é uma coisa e o futebol do Vasco é outra coisa. É uma empresa que tem donos. E os donos são os americanos aí da 777, que é diferente da situação que o próprio Pedrinho citou, de que ele, quando ainda era comentarista, foi convidado pela 777 para trabalhar lá. Seria diferente, ele seria um funcionário da empresa que é a dona do futebol do Vasco, né? E agora ele é presidente do clube que não tem nada a ver com futebol. É isso, assim, hoje o futebol do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, do Bahia, é uma coisa separada do clube e tem dono. Lá no Bahia também é um ex-jogador, hoje o presidente do clube, que é o Emerson, ex-goleiro, que jogou além do Bahia, jogou no Flamengo, no Atlético Mineiro. Mas o futebol do Bahia é do Grupo City. O Emerson não manda no futebol do Bahia, como o Pedrinho não manda no futebol do Vasco. Acho até que o Emerson, pelo que parece, ele tem boa relação com o pessoal do Grupo City. Mas aí é uma questão de relacionamento. O porquê que o Pedrinho hoje parece não ter uma relação ali com o pessoal da 777, eu não sei. Mas onde ele poderia interferir era através de relacionamento. Eu tenho o Pedrinho, nós nos damos bem, ele vai participar aqui das decisões, mas aí seria uma opção dos donos. Hoje o futebol do Vasco tem um dono e o futebol do Vasco é uma coisa, o clube associativo, do qual o Pedrinho é presidente, é outra coisa completamente diferente. Vanderlei Nogueira, tá aí, Pedrinho concedendo essa entrevista que não foi transmitida pelos canais do Vasco, né? E citando mais de uma vez, de acordo com o GE, em 9 ocasiões, não posso falar. Já que quem dá a palavra final é a SAF, quem decide é a SAF, e ele, como presidente associativo, não tem o mesmo poder da SAF dentro do Vasco da Gama. Então, minha rapaziada, o Vasco aí, né, tentando a contratação do jogador do Juventude, né, Kaique, querendo aí reforçar seu elenco para o restante da temporada, né? O Vasco estuda aí essa contratação, ainda tem outros clubes também da Série A interessados no jogador, né? Que é da Lusa, né? Da Portuguesa lá de São Paulo, e tá lá no Juventude, fazendo uma boa temporada lá pelo Juventude, né? Despertando interesses de vários clubes aí da Série A. O Vasco é um dos interessados no jogador. O Bill aí também do Nova Iguaçu, né, deu uma declaração aí interessante, falando que sobre a quantidade de torcedores no Maracanã, se assustava a jogar contra o Flamengo no Maracanã lotado, e o jogador disse para a repórter que contra o Vasco estava muito mais lotado, né? A diferença foi absurda aí de torcedores na partida entre Vasco e Nova Iguaçu para a partida da final aí entre Flamengo e Nova Iguaçu, né? O Vasco aí continua sua preparação, fez aí a partida contra o Volta Redonda, vencendo aí a partida, né? Um jogo amistoso de treinamento, preparação. O Vasco vai fazer mais um amistoso contra o América Mineiro também em São Januário, né? Visando aí a primeira partida contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro.